Galera, é o seguinte, uma das principais dúvidas geradas com a chegada da nova geração foi se vale a pena comprar o Xbox Series S, o que por sinal é uma dúvida perfeitamente plausível ao levar em consideração que a Microsoft disponibilizou duas opções de escolha para o consumidor, seguindo o padrão estabelecido pela era anterior dos videogames, que foi a era do Xbox One, onde a gente também tinha a opção de escolher o Xbox One X como uma versão aprimorada do console original. De um lado aqui, a gente tem a supremacia dos videogames atuais, com o Xbox Series X, que conta com um poder de 12 teraflops, acompanhado também de um processador com 52 unidades computacionais que funcionam a 3.8 GHz em seu máximo de frequência. Já do outro lado, temos algo menos agressivo, porém funcional, que nesse caso é o Series S. Nele, o poder é bem mais tímido, tendo 4 teraflops de capacidade e um processador com 20 unidades computacionais, só que numa frequência muito parecida com a de seu companheiro mais poderoso, que chega a 3.6 GHz. Com isso dito, duas coisas precisam ficar claras antes de irmos a fundo no tema desse vídeo. A primeira é que o Xbox Series S almeja sempre menos resolução, mas se foca na performance em 60 quadros por segundo dos jogos, além dos efeitos de nova geração, como é o caso do Ray Tracing. E a segunda é que mesmo sendo consideravelmente mais fraco e mais barato, a gente ainda está falando de um console que possui recursos de uma nova geração. A tecnologia pode ser menos parruda, mas ainda assim ela é uma tecnologia recente e, mais importante do que isso, é a mesma tecnologia usada no Series X, porém numa proporção menor, mas ainda assim permite 100% de aproveitamento nos jogos, o que dá total liberdade de muitos feitos para o lado dos desenvolvedores. A diferença é que aqui eles precisam otimizar mais os seus projetos. E com isso, não é de se espantar, começariam a aparecer alguns problemas ou algumas más impressões sobre o console com o tempo. Afinal de contas, nem todos os jogos iriam conseguir tirar o máximo de proveito dele, ou pelo menos não dentro do sentido visual que a gente sempre espera na maioria das vezes com o avanço das gerações. Por isso hoje eu quero falar de um caso que tem circulado na internet e como ele se desempenha aqui no console menos poderoso da Microsoft da atual geração. E estudando a fundo aqui com vocês, quero tentar chegar a uma conclusão se de fato o Xbox Series S é um console problemático, ou se o que aconteceu aqui foi nada menos do que o que a gente já esperava. E claro, o que podemos fazer para poder tentar solucionar o problema, caso de fato exista um problema para ser solucionado. Mas eu não posso continuar sem antes pedir para você deixar o gostei, porque isso é muito importante para o vídeo, e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora, tudo isso feito, então vamos descobrir aonde o Xbox Series S começou aparentemente a apresentar uma suposta limitação. Para desenvolver esse raciocínio, convém dizer que o título que nós vamos abordar surgiu originalmente no Xbox One e PlayStation 4, mas também recebeu um upgrade digno para a geração do Xbox Series S e Series X, em que honestamente, comparando suas duas versões entre uma geração e outra, devo dizer que nem parece ser o mesmo game. E ele é Metro Exodus. Desde quando ele surgiu com seu primeiro trailer gameplay, o jogo era bastante promissor, não apenas em aspectos de jogabilidade, mas também por sua qualidade gráfica que era bem acima do normal, principalmente se levarmos em consideração que aqui se trata de um título multiplataforma. Mas mesmo que fossem feitos incríveis e gráficos exuberantes, não havia mais espaço para surpresas, já que os games anteriores fizeram um excelente trabalho no PlayStation 3 e Xbox 360, então a gente já esperava por isso. Metro é uma daquelas franquias que envelheceu muito bem, e por isso achar qualquer jogo da saga feio é uma tarefa um tanto complicada, e por esse motivo ele é um caso tão interessante de se falar na nova geração. Então aqui vamos por partes, porque esse é um título que oferece diversos cenários para vermos como o Xbox Series S pode ou não ter sido limitado. Dentro desse cenário é importante vermos o que o jogo fez na geração antiga, e nesse caso a gente vai se atrelar ao Xbox One X, por ser o que representa sua melhor versão. No console mais poderoso da geração anterior, o jogo tem um mundo aberto bem amplo e mesmo assim conta com uma resolução de 4K nativo, o que em outras palavras quer dizer que ele opera com 3840 por 2160 pixels na tela, rodando todos esses visuais com uma performance de 30 quadros por segundo, que em sua maior parte do tempo era estável. E de
fato, essa contagem de pixels foi muito importante, porque seus gráficos são ricos em detalhes e quanto maior a resolução, melhor os detalhes ficam destacados no contexto imagético. Junto com o Xbox One X, temos a primeira versão de PC, que já tinha recursos como Ray Tracing e inúmeros aprimoramentos, mas ainda assim, ela recebeu junto com o Series S e o Series X um patch para melhorar os gráficos. E no PC as mudanças são tão perceptíveis quanto nos novos consoles. E com isso, o que rodeia a nossa cabeça é a pergunta: se a versão de PC também recebeu esses aprimoramentos, no que eles se focaram necessariamente? Afinal de contas, ela já estava rodando com elementos como Ray Tracing e o Tessellation em sua primeira versão. E a resposta para isso é um elemento simples, mas que volta e meia a gente menciona aqui no canal: a iluminação. Mais especificamente, a iluminação global do jogo, que recebeu mudanças e aperfeiçoamentos com o uso do Ray Tracing. Por isso, esse é, de longe, um dos efeitos que mais me encantam em um game, por sua capacidade de transformar toda a atmosfera. Não é à toa que a 7ª geração é uma das minhas preferidas, porque foi nela que tivemos a presença de luz e sombra de forma mais veemente e incisiva, para melhorar o aspecto visual dos ambientes e, muitas das vezes, dos personagens também. E, a grosso modo, essa é a responsabilidade do jogo com esse patch nos novos consoles: aprimorar o sistema de iluminação global fazendo uso do Ray Tracing. Então, como parâmetro comparativo, só para vocês entenderem por que o Series S está sendo tão crucificado, vamos falar sobre o que o Series X e o PC oferecem com esses aprimoramentos antes de mais nada, já que o game se desempenha melhor neles. Primeiro, vale destacar a resolução. Diferente do Xbox One X, que trazia uma resolução nativa em 4K, o Series X apela para uma resolução dinâmica com uma técnica de reconstrução para poder alcançar esse resultado final, e faz isso de maneira bem eficiente, devo dizer. E aqui, os valores dependem muito do que está acontecendo no mundo do jogo. Em áreas mais pesadas, com muita coisa acontecendo, o resultado na parte interna da resolução beira o 1080p, oscilando para 1292p por vezes, deixando para a técnica de reconstrução a responsabilidade de entregar uma imagem final em 4K. Já em partes de mundo aberto, vemos o 1594p com bastante frequência, o que honestamente não me choca, porque mesmo com o mundo aberto, Metro proporciona ambientes riquíssimos em detalhes geométricos. E em algumas raras vezes, por fim, existe o 1728p, que é um dos valores mais altos encontrados com esses novos visuais e que mais se aproxima do 4K nativo. E nesse momento eu tenho certeza que está rolando uma pergunta na cabeça de vocês: como um console de nova geração não dá conta de chegar ao 4K nativo, mas o da geração anterior consegue fazer isso? E a resposta para essa pergunta nos leva a falar sobre a cereja do bolo, que é nada menos que a performance do game, que de 30 quadros por segundo no Xbox One X foi agora para 60 quadros por segundo nos novos consoles, graças a esse patch de nova geração. A resolução dinâmica, em conjunto com a técnica de reconstrução, vislumbra manter a estabilidade disso, e por esse motivo opera em tantos valores em que, pelos testes, o resultado é mais do que satisfatório, oferecendo uma experiência bem estável. Já visualmente falando, a iluminação global por Ray Tracing entrega o que tem de melhor no momento atual e consegue brincar bem com o cenário de diversas maneiras. Além de ter recebido muito mais Ambient Occlusion para criar aquelas sombras mais difusas e discretas nos ambientes, toda a atmosfera local é afetada por como a incidência de luz chega nos cenários. E isso acontece de formas bem variadas. Podemos começar citando como as sombras têm intensidades, posições e formas diferentes de acordo com a sua distância do foco de luz. Assim como também podemos mencionar que a luz interage com o tipo de cor que há em determinado ambiente ou objeto, e assim fazer com que essa cor influencie em todo o local, criando visuais bem complexos. E devo dizer que por vezes cria espaços mais alaranjados ou salas mais esverdeadas. Além de ser um efeito rico, é também muito dinâmico, porque leva em consideração não apenas a luz do ambiente, mas também com o que ela está interagindo. E com isso dito, convém citar as vantagens da versão de PC que não encontramos no Series S ou Series X. O primeiro ponto são os reflexos por Ray Tracing. O jogo nos consoles, mesmo com o patch, continua usando o SSR, o Space Screen Reflections, que é a técnica que a gente menciona com frequência aqui no canal, que se limita em refletir apenas o que a tela está capturando. O diferencial para a nova geração é que, enquanto no One X a gente encontra cube maps pré-programados para poder cobrir a falha do SSR quando ele não consegue capturar o que vai ser refletido na tela, no Series X ela é coberta pela iluminação global, que também é capaz de gerar efeitos de reflexos, em que, mesmo sendo de uma maneira bem menos incisiva, disfarça o problema e deixa o efeito mais natural. Os cube maps podem ser mais fidedignos às vezes, mas nem sempre isso acontece e acaba parecendo muito artificial. Já com a iluminação global, quando o efeito é renderizado, isso não chega a ser um problema.
Quanto à versão do PC, os reflexos acontecem sob a responsabilidade do Ray Tracing, dispensando todo esse trabalho. Mas não parando por aí, o Tessellation na versão de PC também é melhor, criando ainda mais profundidade nas superfícies, e há um efeito chamado de Hairworks, que consegue deixar os pelos e cabelos mais realistas, que não está presente também na versão dos consoles, mesmo que seja jogado no Series X ou Series S. Agora, olhando para tudo isso, é de ficar admirado de fato com os aprimoramentos que o Series X recebeu, mesmo que ainda não conte com toda a supremacia do PC. Afinal de contas, aqui ele conseguiu mudar bastante a versão original do game. Mas e quanto ao Series S? O que ele consegue fazer no jogo? E a resposta é bem simples. Ele consegue trazer basicamente tudo do Series X, mas precisa pagar um preço para isso. Primeiro, em parede comparativa, o jogo tem problemas com Draw Distance, mostrando menos elementos no cenário, além de muito mais pop-ink no Series X, que basicamente é o cenário carregando na nossa frente. O que nesse caso dos elementos irem carregando, acredito ser muito mais um problema de otimização do que de falta de capacidade do console mais barato da Microsoft. Mas ainda existem elementos que me assustam positivamente, como é o caso do jogo conseguir trazer basicamente o mesmo nível de detalhes nas texturas. E isso me assusta porque no Series X elas obviamente foram trabalhadas para resolução em 4K, e no Series S isso não precisava necessariamente ter sido feito, o que nos leva a falar sobre o porquê de tanto desgosto pelo jogo rodando aqui por parte de muitas pessoas. A resolução no Series S não é um dos pontos mais altos e o game não faz questão de poupar quedas nesse sentido para poder se manter em 60 quadros por segundo. Em alguns raros cenários ele alcança o 1080p, mas seu padrão fica em torno de 864p, com a menor média para 514p, o que para quem gosta de comparar com o One X é uma diferença bem discrepante. E aqui a gente precisa lembrar que resolução nunca foi o ponto forte desse console mais em conta da Microsoft. O Xbox Series S veio como uma aposta no custo-benefício, sem perder os principais elementos de nova geração, onde levando isso em consideração, ele se foca em 60 quadros por segundo, oferecendo a incrível iluminação global por Ray Tracing, mas diminuindo assim a resolução drasticamente para poder alcançar tais feitos. Ele fez isso no Series X, porém de uma maneira bem menos agressiva, porque o Series X é muito mais poderoso e não seria diferente aqui no Series S. A diferença é que o Series S, por ser visivelmente mais fraco que o Series X, acaba sentindo muito mais os impactos dessas quedas. Essa inclusive não foi a primeira vez que ele desceu a resolução para poder oferecer uma performance superior. Tem o caso de Assassin's Creed Valhalla, que no modo performance tem média de 864 pixels na imagem, mas seu pior cenário fica em 720p, para poder alcançar os 60 quadros por segundo. Na hora de comprar o Series S, a gente precisa levar em consideração que se qualidade de imagem na resolução for o alvo para você, ele pode não ser uma boa pedida, mas se você não se importa muito com isso e prefere performance, ele pode se adequar ao que você procura. E mesmo assim ainda me assusta muito que Metro Exodus consiga ter trazido texturas com a qualidade tão alta mesmo usando uma resolução mais baixa, porque o padrão é a textura acompanhar o tipo de resolução que está sendo usado. E depois de tudo isso ter sido apresentado para vocês e dessa forma vocês terem conseguido formular suas próprias opiniões com relação ao desempenho de Metro Exodus com o Series S, meu conselho aqui de como talvez melhorar essa experiência com o console é se focar numa boa TV 4K com um sistema de upscaling bem eficaz. Eu, por exemplo, uso a Q80R em conjunto com o upscaling do console e os dois juntos conseguem me oferecer uma experiência visual bem satisfatória, eu diria. Mas lembrem-se, vejam bem suas prioridades na hora de jogar quando for decidir se para você o Xbox Series S vale a pena ser comprado, porque esse é um cenário que a gente vai encontrar em muitos jogos ainda. Altas resoluções não é o foco do console, e se não tem muita resolução, a qualidade das texturas na maioria das vezes automaticamente acompanha isso. Metro foi apenas uma exceção que se focou excessivamente no número de detalhes, e isso é de fato muito bom. Já para quem pensa sobre tudo isso e não se importa, o console continua sendo uma boa pedida. Aqui no canal tem diversos vídeos dele em que a gente mostra todos os benefícios que ele pode proporcionar, então se você quiser conferir, é só dar uma olhada, beleza? Mas no geral, a experiência de Metro no console mais em conta da Microsoft está dentro do esperado e dentro do que a Microsoft prometeu. O console de fato não é de se focar em altas resoluções. Quando ele faz isso, bom, mas tudo bem se ele não fizer. E no mais, eu vou ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham entendido esse vídeo. Isso é muito importante também. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no
gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas, às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço, e a gente vai se ver na próxima, sem sombra de dúvidas.